One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre baunilha. E eu tenho a honra de falar com o senhor Aderbal, da Vanilla Brasil. Tudo bem, Aderbal? Olá, Gabriel, tudo bom? Prazer falar contigo. Poxa, que bacana, hein, Aderbal? Que honra aí falar com o senhor, aí conhecer mais, né, sobre essa plantação aí incrível de baunilha, né? E muita gente, né, tem dúvida, tem muitos seguidores aqui que me acompanham, né, no podcast, que são confeiteiros, que tem ou trabalham na panificação, né? E a baunilha é um ingrediente incrível aí, né, para os cremes, para as bases, né? Então vai ser muito legal tirar essas dúvidas, né? Estou à sua disposição. Mas, Adriano, conta pra gente como que começou aí eu sei que você é engenheiro agrônomo, né? Mas como que surgiu, né, a ideia, nossa, vou plantar baunilha aqui no Brasil, né? Porque a gente vê muito de fora, né? Assim, como que foi isso? Veja só, nós somos originários da região de Vitória da Conquista, Itapetinga e ali nas proximidades de Ilhéus. Certo. Então, ali nós temos uma atividade em Ilhéus mais forte, a cultura do cacau. Na região de Itapetinga, a pecuária. E Vitória da Conquista, o café. Então, nós tínhamos uma propriedade pequena que não se enquadrava em nenhum desses modelos, porque tanto o café quanto o cacau, a pecuária, geralmente são desenvolvidas em áreas maiores. Obviamente, no caso do café, você tem pequenas propriedades, mas, de certa forma, com baixa lucratividade. Então, a gente pensou o que fazer numa área pequena que tivesse uma atividade agrícola que fosse mais rentável possível. Então, a partir desse princípio, a gente começou a pesquisar o mercado, as culturas, as atividades, e aí vimos algumas experiências na região cacaueira. A partir de 2014, alguns produtores começaram a introduzir o cultivo da baunilha. Em pequenas propriedades, assim, pequenas quantidade de plantas, né? Uma propriedade tinha lá 100, 200 plantas, outros 200, 300. Isso começou a divulgar na região. A televisão local começou a fazer algumas divulgações e aquilo, naquele momento, ali na altura de 2014, 2015, me chamou a atenção. E aí começamos a estudar, começamos a pesquisar, fui visitar algumas dessas propriedades e aí surgiu o interesse. Eu falei, olha, esse é o negócio para uma área pequena se desenvolver e é uma atividade nova, né, que pode atrair muita atenção da população consumidora, né? Então, como já éramos apaixonados pelo aroma da baunilha, falei, olha, é essa atividade que nós vamos correr atrás e implementar. Que legal. E uma dúvida, né? Geralmente, assim, quando a gente compra baunilha, a gente vê muitas baunilhas importadas, né? Essa que a gente planta no Brasil, assim, tem a questão de espécie, Aderbal, ela é diferente, assim? Não, veja só, nós temos aí em torno de 150 espécies de baunilha, né? Como acho que você já sabe, o público sabe, a baunilha ela é uma orquídea. Entre as orquídeas, é a única espécie que produz um fruto. Certo. Então, esse fruto é que dá o aroma, né, e o sabor da baunilha. Dentre as espécies da baunilha, que é a vanilla, nós temos duas principais aqui no Brasil, que é a vanilla planifolia e a vanilla taipensis. Assim, principais conhecidas, né, de certa forma conhecida por quem é da área. Então, nós pesquisamos exatamente essas duas espécies e fomos conhecer o plantio no Equador e na Costa Rica. Na Costa Rica, lá eles têm uma tradição com o cultivo da planifolia, da vanilla planifolia, e no Equador a tradição na vanilla taipensis, que ela também é uma espécie bem conhecida em outros países, na Europa, na França, né? Tem vários países europeus que hoje cultivam também a vanilla taipensis. Então, nós partimos desse recorte, dessas duas espécies, que são mais produtivas, tem tantas outras também que são de interesse econômico. Aqui no Brasil tem uma nativa do Brasil que ainda está em muitos estudos, que é a vanilla baiana, mas ainda pouco conhecida do ponto de vista da sua arquitetura e da sua dinâmica de produção.
Então, nós preferimos partir para duas espécies mais conhecidas e que tinham mais informações técnicas, né? E assim a gente introduziu a vanila taipense. Nós já estamos hoje com 4 mil plantas cultivadas e estamos em plantação também uma área de 1.000 a 2.000 espécies da vanila planiflora. Nossa, que bacana, assim. E o que você falou, essas espécies são as mais conhecidas, né? E dá diferença, assim, entre espécies de sabor da baunilha, dentre essas duas, assim, muda muito? Quanto a sabor, aroma, não. É uma diferença pequena na constituição de algumas substâncias químicas ativas dessas plantas, né? Principalmente a vanilina, que é a substância principal. Então, há uma pequena variação. Mas tudo isso, se você conduzir bem o seu cultivo, tiver um bom manejo, tratos culturais, uma boa colheita e um bom processo de secagem, ao final aí você consegue os mesmos teores nas duas espécies. Nossa, que bacana. Aí você falou que está no sul da Bahia, né? Em Tapetinga, né? É no centro-sul. Nós estamos ali entre a região Tá. cacaueira e a região do café, que é a Vitória da Conquista. E assim, é muita curiosidade, né? Você estava falando, né, que a vanila, né, a baunilha, ela é uma orquídea, né? E tem que fazer para polinizar, assim, tem que fazer como se fosse um cruzamento, ela tem um macho e fêmea, ou ela... Ela é uma planta hermafrodita, ela tem os dois, né, as duas partes, tanto feminino como masculino, na mesma flor, Tá, só que ela tem uma estrutura que a flor, a parte feminina com a parte masculina, ela não consegue contactar, não consegue se aproximar, sim. não consegue namorar uma com a outra. E aí precisa de uma ajuda, ou de insetos. Existem alguns países que há uma certa facilidade, porque tem insetos com o tipo de abelha mais apropriada para esse caso, que nós não temos aqui no Brasil. Então, necessariamente, para que haja uma boa produção, tem que ser manualmente feita a fertilização. Nossa, e manualmente, então, De flor em flor. de flor em flor, nossa, caramba, Derbal. E qual que é o tempo, assim, para ela crescer e colher, qual que é o período, assim? Em média, elas têm cerca de 3 anos para sair a primeira floração. Nós tivemos a sorte aqui no nosso caso, muito pela contribuição do clima, da temperatura, da questão da umidade e de uma série de outros fatores, né, nutricionais. Nós tivemos a sorte de, no primeiro ano, já ter uma boa floração. Então, nós estamos encerrando agora já a colheita dessa primeira floração. Então, ela, em média, vamos dizer assim, 2 anos para acontecer a primeira floração. A flora, você poliniza, ela tem 9 meses para amadurecimento do fruto, crescimento e amadurecimento do fruto. Com 9 meses você faz a colheita e aí entra o processo de secagem que vai mais 3 meses. Então, em linhas gerais, 2 anos para a primeira floração, Tá. 9 meses para a primeira colheita e 3 meses para o processo de cura e maturação do fruto, para ficar pronto para o mercado, né? É muito complexo, né? A colheita, assim, tudo. É um processo muito, assim, muito cuidadoso, que exige muita mão de obra e você tem que treinar bastante essa mão de obra, né? A gente sabe que a questão da mão de obra rural no Brasil tem sido um problema difícil em função, né, da formação e de acesso a tecnologias, mas você tem que conduzir isso com muito cuidado para você formar uma equipe, porque o trabalho é minucioso e é diário. Todos os dias as plantas exigem que você faça um certo cuidado com ela, faça um trato cultural com ela, seja para conduzir o crescimento, para observar a questão da floração, para a questão da polinização. Então, a polinização, por exemplo, a flor abre geralmente nas primeiras horas da manhã, e se naquele dia, naquelas 2, 3 horas posteriormente ela se abrir, se você não polinizar, você perde aquela flor e perde o fruto. Então, é um trabalho muito minucioso. Como nós estamos hoje com 4 mil plantas, tem que ser muito cuidadoso, diariamente, passar de planta a planta. Então, é um trabalho assim, difícil, mas é desafiador, mas é bem interessante, muito gratificante trabalhar com baunilha. Com certeza. Acho que até esse ano, né, todo mundo fala, nossa, às vezes a baunilha é cara e tudo mais, né, Sr. Derbal? Mas o processo é muito complicado, né, o que o senhor falou, né? Sim, sim. E aí você tem que
vamos dizer assim, articular uma série de variáveis, né? Isso vale, obviamente, para todos os produtos agrícolas, mas tem determinadas situações que eles são mais, exigem algumas diferenciações, que é o caso, quem cuida de orquídea sabe muito bem disso, né? E quem trabalha com culturas desse porte também sabe, entende o que é que nós estamos dizendo. Então, é um trabalho, como eu disse, diário, de atenção diária. Você tem que observar as plantas diariamente, que em uma determinada situação ela pode mudar ali o comportamento da planta, porque como ela é uma planta trepadeira, ela é uma orquídea e ela é uma trepadeira, ela exige um certo suporte para o seu crescimento. Então, ela vai se agarrando, né, com suas raízes àquele suporte e vai se desenvolvendo. Então, se por um determinado fator ali, alguma coisa que acontece em um determinado momento, aquela raiz não está conseguindo se agarrar com certa facilidade ao cultor, ela pode cair e se quebrar, né? Você perde uma planta. Então, é um trabalho diário, amarrando, cuidando, né? Direcionando o crescimento da planta. Então, isso aí você tem 2 anos fazendo isso. Aí depois vem o período da floração. Ela abre uns cachos com 8, 10 inflorescências. E essas inflorescências que originam uma flor. Então, você tem ali 8, 10, 12 flores no cacho. Nossa. Determinadas plantas, você pode ter ali 5, 6 cachos na planta. Então, você está falando de 60, 70, 80, até 100 flores por planta. Então, você tem que polinizar uma a uma. Elas não abrem todas ao mesmo dia, dias alternados que elas vão se abrindo. Então, é um trabalho realmente muito melindroso e cuidadoso. Caramba, que bacana. Nossa, Derbal, uma outra dúvida, né? Você tá falando a gente estava falando da colheita, né? Que, poxa, né, a partir de 2 anos, tá da florada, depois mais 9 meses, né? Para ser colhida e tudo mais. E tem a parte da secagem, né? Tem a parte da secagem da baunilha, né? Como que é feita essa secagem aí? Olha, tradicionalmente, principalmente nos países que já têm essa atividade há muito tempo, eles fazem no sol mesmo, né? Tá. Então, fica ali 2, 3 horas na parte dos horários mais quentes do dia, eles ficam expostos ao sol. Ao final do dia, esse material é recolhido e guardado em caixas de isopor e envolvido aí com cobertor, para a noite ele continuar suando, como se fala, né? E no outro dia, novamente, volta para o sol. Então, fica um processo aí de cerca de 3 meses para ficar no ponto exato de comercialização. E isso é muito, vamos dizer assim, é conduzido pelo próprio peso, pela questão do teor de umidade que tem na fava, né? Sim. Então, quando você colhe, ela está ali com cerca de 70%, 80% de umidade. Então, você tem que trazer para cerca de 20% a 25% de umidade. Então, vai controlando diariamente isso até chegar ao ponto exato para se colocar no mercado. E o que se usa da baunilha é o meio, né? É a vanilina, né? Que o senhor falou, né? A gente geralmente corta ali ao meio. É a sementinha, né? A sementinha, exato. E aí, como eu te disse, há uma variação de teores de vanilina dependendo da espécie. Mas, obviamente, o principal fator para que ela tenha um teor bom depende muito do processo do plantio, aí todo o manejo da planta até a colheita e o processo de secagem. Se você observar com todo o cuidado necessário, você chega exatamente a um teor desejável de vanilina. Agora, é importante destacar que o aroma da baunilha natural ela é resultante não só da presença da vanilina. A baunilha ela tem cerca de 200 substâncias químicas ativas. Então, o aroma final e o sabor que a baunilha apresenta característico é resultado do conjunto dessas substâncias. Existe no mercado um produto que se chama baunilha artificial, que na realidade não tem nada de baunilha. Esse produto artificial, que chama-se essência, ele é encontrado em alguns tipos de madeiras, principalmente aqui no Brasil, se encontra mais em madeiras que dão origem ao papel, que é no caso da indústria de celulose. Então, no processo de fabricação da celulose, há uma sobra de alguma substância e nessa substância tem uma certa quantidade
de vanilina. Então, aí tem algumas empresas que sintetizam essa substância, engarrafam e vendem como baunilha. Mas, na realidade, se for pegar o conceito do que é baunilha, não tem nada a ver com baunilha. Baunilha é uma planta natural, é uma orquídea, do gênero das orquídeas, é uma espécie vanila, e que temos aí tanto a planiflora quanto a taitês, que o seu fruto vem como na sua constituição química um conjunto de substâncias que resulta no aroma. Enquanto que a artificial, ela apenas encontra apenas a vanilina. Então, ela não deve nem ser considerada como baunilha. Ela é uma substância que tem um produto que tem uma vanilina. Entendi. Porque gera muitas essas dúvidas, tal, né? E não sei, agora uma pergunta de leigo, né? Porque às vezes as pessoas compram, né? Acho que a baunilha, tal, por peso, né? Da fava, tal, e tudo mais, né? Existe, e você falou que tem, assim, tem todo um trato aí, né? Do cultivo, secagem, tal, da colheita e tal. Pode ter, assim, às vezes, uma baunilha que ela é grande, pesa bastante, mas dentro ela não tem muita vanilina, tal, pode acontecer. E às vezes uma menor, às vezes ela tem uma quantidade maior do que a maior, né? É possível. Exatamente o que vai resultar isso é tanto esse processo que eu falei, do processo de cultivo e o processo de secagem. Todas essas etapas são importantes para o produto final. Então, uma vagem, uma fava, ela é mais ou menos pesada a partir do momento que você cuida dela na planta, se você faz uma boa nutrição para a planta, que você também faça uma condução ali na planta, que você consiga manter um estado nutricional muito bom e depois da colheita. Então, tudo isso são fatores que vão determinar a característica final do produto. Mas é importante destacar, Gabriel, que há uma classificação aceita no mercado para se definir os tipos de baunilha. Então, nós temos a baunilha que chamamos grade A, são baunilhas maiores, mais bem formadas, mais robustas, acima de 4 gramas, com 16 a 18, até 20 centímetros de tamanho. Essa é uma baunilha com característica A, grade A. Nós temos a grade B, que são aquelas um pouco menores, que variam de 14 a 16 centímetros. Aí elas pesam em torno de 3 gramas. Também ela tem uma boa aparência, ela é bem constituída, mas ela é um peso menor. Então, ela tem um valor diferenciado da A. E temos aquele outro conjunto de favas abaixo de 14 centímetros, que ela pode não ter tido um bom processo de formação na planta, ficou um pouco menor, com menor peso. Aí você utiliza esse material já para alguns outros produtos, no caso do extrato, para fazer pó. Então, existe essa classificação que é aceita no mercado, principalmente esses 3 níveis aí. Acima de 16 centímetros, entre 14 e 16 e abaixo de 14 centímetros. Entendi. Professor Derbal, e com o tempo, assim, ela vai perdendo, tem um prazo, assim, que se fala assim, depois de seca, tal, e legal, que você fala, tá apta para utilizar. Tem um período que seria legal, assim, para as pessoas consumirem? No caso da fava, como você, ao terminar o processo de secagem, ela está em torno de 20% a 25% de umidade. Isso é o teor ideal da fava. Ela não pode ser, você não pode armazenar acima de 25%, que pode dar fungo. Você não pode armazenar abaixo de 20%, porque ela pode secar muito, endurecer e não ficar fácil para ser utilizada. Então, você tem que conservar num ambiente mantendo esse padrão de 20% a 25%. Se você mantiver isso, ela tem vida longa. Ela tem vida longa, você pode armazenar em 2, 3 anos tranquilamente. Tranquilo. É observar o local de armazenagem e observar essa questão da temperatura, da umidade onde ela está. Sim. Não ter acesso à umidade relativa do ar, né? Ela ficar bem hermeticamente fechada, sem contato com o ar, ela dura bastante tempo. Puxa, que legal. E vamos falar dos itens que o senhor vende aí, né? Conta um pouquinho, né? Até o Tarcísio, né? Seu filho, a gente estava conversando com ele e tal, né? É o CEO aí da empresa e tudo mais. Ele estava falando da pasta, né? Fala um pouquinho, tem, além da pasta e tal. Bom, tem a fava normal, né? Que é vendida, né? Geralmente são naqueles tubinhos, tal, que vocês vendem, né? E tem também, quais são os outros itens que vocês têm?
O item principal é a fava. Certo. Então, nós fazemos essa classificação que eu lhe falei. Então, nós chamamos, em vez de chamar, nós substituímos gradear por fava gourmet. Então, aquela que tem um bom tamanho, uma boa aparência, uma fava bonita e com um bom peso. Então, essa daí é comercializada como fava gourmet e nós comercializamos naquele tubinho com 1 ou 2 unidades. E temos outro produto também em fava ainda, que é a comercialização em peso. Então, tem clientes que, em vez de comprar 1 unidade ou 2 unidades, ele quer comprar 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas. Então, é um outro produto também que nós temos. Então, nós temos a fava unitária, ou em dupla, ou em peso. Bem, aquelas favas que não têm essa aparência, que não têm essa classificação para ser aceita no mercado como fava gourmet, aí nós transformamos essa fava. Primeiro, a gente faz o extrato. Então, essas favas vão passar por uma solução de álcool e água, por um período de, no mínimo, 60 dias, em um tanque extrator, e aí nós produzimos o extrato. Então, essa mistura das favas com essa solução, ao final, dá um extrato. Certo. Então, nós recolhemos esse extrato, engarrafamos e vendemos no mercado aí também com tamanhos variáveis, de 30 milímetros, tem clientes que compram 500 milímetros, 1 litro. Então, depende também do mercado. Mas o nosso produto principal comercializado no mercado do extrato é o extrato de 30 ml. Aí, do extrato, aí sobra um material rico, aí, que são as favas, né, o que você retirou ali do extrato. Você faz o pó desse extrato e com ele você faz a pasta. Então, a pasta é uma mistura do pó da fava com outros ingredientes, com goma xantana, com ácido cítrico, né? Com o próprio extrato também ele é utilizado, então você faz uma pasta, também é um produto que nós comercializamos. Aí nós temos também diversas embalagens, 42 gramas, 150 gramas, meio quilo, 1 quilo, depende muito do mercado. E, além disso, nós também temos o pó da baunilha, que é o pó que chama do pó da fava virgem. Então, aquela fava que não foi comercializada nem individualmente, nem a peso, ou não foi para o extrato, você faz o pó, seca e faz o pó e você comercializa ela também em pó, que ela também é muito bem aceita no mercado. Tem alguns nichos aí que preferem comprar em pó. Então, hoje nós temos a fava, o pó, o extrato e a pasta. E uma dúvida assim, você falou, por exemplo, esse pó, o pessoal usa onde, assim? O pó e a pasta? Tem muita variação, mas, por exemplo, sorveterias, tem sorveterias que usam tanto a pasta, quanto usa o pó, quanto usa o extrato. E usa também a fava, que aí eles retiram a semente. Depende muito do teste, né? Falar, eu quero fazer um sorvete levemente com aroma. Às vezes eu posso, então, usar pasta, né? Porque o que vai dar mais o sabor e né, a potência é a fava, né? O restante acaba diminuindo um pouquinho. Não? Porque no caso do extrato, você está retirando a substância da fava e concentrando no extrato. Você tem, às vezes, melhor rendimento usando o extrato do que a fava. Entendi. Depende muito do setor. Tem gente, até o cliente prefere trabalhar com a sementinha ali, porque dá mais um charme. Tá. O outro prefere trabalhar com extrato, outro com a pasta. Então, varia muito isso. Varia muito de técnica, né? E de receita, né? De receita, exatamente. O Aderbal, e a gente vê aí as favas, né? As importadas, né? A gente estava comentando aí que tem em algumas ilhas lá da Polinésia Francesa, Madagascar, Indonésia, tem alguns países aí, o México até era um grande fabricante e tal. Mas o grande lance da fava brasileira, que você estava comentando comigo, né? Um dos fatores legais aqui é o clima e a parte de secagem, né? A secagem é o pulo do gato, né? Pois é, nós estamos localizados numa região extremamente favorável do ponto de vista climático, né? Uma região de clima quente. Nós temos um padrão ali de temperatura em torno de 28 graus, praticamente o ano todo. Varia um pouco ali no inverno, mas diminui bastante um pouco. E temos a questão de acesso a questão de matéria orgânica, que é um fator importante também
como nutrição das plantas. Então, nós reunimos alguns fatores de produção que são bastante favoráveis para desenvolver uma baunilha de excelente qualidade. Então, e alinhado, obviamente, à questão do processo de secagem. Então, todo o processo de produção alinhado ao processo de secagem que nós estamos desenvolvendo com a tecnologia bastante interessante nesse passo aí da secagem, que com certeza nós já teremos essa condição de assegurar que a nossa baunilha é de excelente qualidade, comparável com o que se tem no mercado internacional. Que bacana, que legal. Oderbal, aí, poxa, fazendo essa baunilha aí de super qualidade, né? Tem algum doce aí que é seu predileto aí com a baunilha? A baunilha eu consigo usar em quase tudo que eu me alimento. Até em bebidas eu gosto de utilizar. No gin, Olha. Até com cachaça, ela também, quem gosta de uma boa cachaça também é bastante interessante. E, obviamente, os doces tem doces que são, vamos dizer assim, são inquestionável o aroma e o sabor que são transferidos pela baunilha. Então, ela, no meu caso, especialmente, ela é de uso amplo. Eu tenho assim, uma paixão que eu uso de diversas formas a baunilha. Eu gosto de usar ela na pasta, por exemplo, eu gosto de usar com um biscoito salgado. Ali ela fica como se fosse uma geleia, um creme. Então, ela tem diversas utilidades para quem assim, tem o costume de utilizar e aproveita ao máximo. E nós temos certeza que, de forma geral, as pessoas também estão se despertando para isso, para o uso da baunilha. Eu, assim, se fosse chamar qual o que eu mais tenho interesse, que eu mais gosto, eu gosto do sorvete de baunilha. Eu acho delicioso o sorvete. Nossa, que demais, né? Um sorvete, um pudim, né? Não tem Pudim, igual, né? Pudim, exatamente. Não, e legal, né? Você comentou aí da cachaça, ou até mesmo aí do gin, né? Fazer essas infusões aí com baunilha aí, deve ficar bem legal também, né? Bem diferente aí. Com certeza. E no gin você põe uma fava assim? Como que você faz no gin? Não, o gin é bom você fazer um xarope, você faz uma mistura ali do extrato, você faz um xarope a partir do extrato e depois faz a dosagem dele no gin. Aí faz uma mistura, fica muito delicioso. Putz, que bacana. Que evita, inclusive, você ter que usar o açúcar, né? Porque o açúcar, às vezes, você não faz a dosagem correta ali na hora do drink. Então, o xarope ele vem substituir essa parte aí de adoçar o drink, né? E fica muito delicioso. Poxa, que legal. E aí, Aderbal, para quem está escutando a gente aqui, né, que tem uma confeitaria, tem uma sorveteria, mexe com panificação também, faz altos doces aí, vocês vendem tanto para esses clientes que são profissionais, mas vocês vendem também para consumidor final, né? Caso tenha algum aqui, consumidor que, pô, quero fazer meu pudim, quero fazer uma coisa diferente e tal, é só entrar eu vou marcar vocês, né? Mas é o Instagram, né? O Vanilla, né? Com 2 L's, Vanilla Brasil, e por lá ele consegue fazer o contato. Vai direto para o site, né? Sim. E aí faz o pedido direto e recebe em casa. Olha, que beleza. Então, aí uma unidade, a pessoa física ela compra a quantidade que ela tem interesse, né? E, fora isso, temos as empresas, né, compradoras, através da pessoa jurídica, e que compram em quantidades maiores aí para revenda de empórios e pontos de vendas, né? Então, nós atendemos a todo tipo de cliente, desde a pessoa física à pessoa jurídica, e em qualquer ponto do país. Que legal, Aderbal. Poxa, mas queria agradecer, viu, e mandar também um abraço aí para o Tarcísio. E obrigado aí, nossa, e parabéns aí, né, pela produção, pelo esse plantio aí tão legal, né? Gabriel, eu que agradeço, é um prazer enorme falar contigo e vendo assim, um pouco da sua história aí, que vem crescendo de audiência, né? Então, para a gente também, nós somos uma empresa nova, também estamos crescendo, então estamos juntos aí nessa luta diária aí para se fazer bons negócios. E nós estamos muito animados, a Vanilla Brasil tem ocupado com um grande significado aí essa questão da preferência, né, do mercado brasileiro. Então, isso para a gente tem recebido muito feedback sobre isso, as pessoas que têm comprado nos dão retorno, né, informando do uso, da qualidade. Então, isso tem nos animado bastante e tem também nos abre portas, né, e novas oportunidades de negócio. Então, nós estamos assim, muito satisfeitos. Somos uma empresa jovem, iniciante,
mas trabalhando com muito carinho, com muita dedicação, com muito cuidado, com muito zelo e fazendo produtos que a população, de forma geral, quer para atender seus desejos de consumidor. É isso aí. E até queria até mandar um abraço até pro nosso amigo, né, super fera aí na confeitaria, o chefe o Pedro Frade, né, que até usa aí, um fã aí da Vanilla Brasil, né? Pois é, como o Pedro aí, né, nós estamos tendo vários chefes aí que estão nos dando atenção. Já tivemos visitas, inclusive, na nossa propriedade de alguns desses chefes. Sim, até o Lucas Coraza, né, teve aí. Lucas Coraza esteve lá, Breno esteve lá conosco também. E Tarcísio tem falado muito com o Pedro, aí estamos aguardando ansioso também a vinda dele aqui para fazer uma visita para a gente. Que legal. E quem sabe você também fazer um podcast lá da nossa propriedade, quem sabe? Poxa, com certeza, seria incrível, viu? Exatamente. Fazer uma visita e uma entrevista no local, né? Verdade. Seria um grande prazer para a gente. Verdade, Aderbal. Poxa, grande abraço, viu? Eu que agradeço, abração. Tarcísio também está mandando um grande abraço para você. Obrigado.